Boa noite, que a graça e a paz do Senhor sejam com todos, amém? Motivo de alegria, mais essa oportunidade concedida pelo Pai, de estarmos no santuário para bendizer o nome do Senhor, cantar louvores ao seu nome, porque isso alegra o coração de Deus, amém? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, e nós aqui estamos, aleluia, louvando o nosso Deus, prestando o nosso culto racional, o nosso sacrifício ao nosso Deus, por todos os benefícios que Ele tem feito para conosco. Isso é muito bom saber, aleluia, que Deus está no meio de nós e poderoso é para nos livrar e nos abençoar, amém? Nós temos a visita ali da mãe da senhora Nalva ali, da irmã Nalva. Seja bem-vinda em nome de Jesus, Deus te abençoa. Seja bem-vinda, sinta bem aqui em nosso meio. Eu esqueço o nome da senhora. Mas, aqui estamos nós para bendizer o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus pela tua força, porque você encontrou força para estar nesse lugar. E a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então o Senhor está alegre quando nós nos esforçamos. Pode ter certeza que você nunca sai da presença de Deus de mãos vazias. Todas as vezes que você se esforça para estar no santuário, Deus tem uma palavra para o teu coração, uma palavra de ânimo, uma palavra de sustento, uma palavra que vai te ajudar no teu cotidiano, nos dias que estão por vir. Por isso, glórias ao Senhor, aleluia, porque Ele é bom. Eu quero compartilhar com a igreja a palavra do Senhor, o livro de Josué, no capítulo de número 3, aleluia, glória a Deus. Josué é um homem de Deus, homem valente, o homem que foi o sucessor de Moisés, o homem que teve a missão árdua, a continuidade da missão de fazer com que o povo chegasse à terra prometida. E eu tenho, aleluia, um grande prazer em falar sobre esse homem de Deus, em ler sobre ele, porque é um exemplo de força, de coragem, de fé, de determinação, de obediência à palavra do Senhor. E nós sabemos que todos quanto obedecem à palavra do Eterno, esses recebem de Deus aquilo que lhe é devido. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Josué 3, a partir do verso de número 5. Os irmãos podem me acompanhar na leitura. Glória a Deus. Essa é uma passagem muito conhecida de todos, mas sempre nós achamos força, nós achamos renovo, nós achamos coisas novas dentro dela, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, esta noite para nós, vai falar acerca de algo tremendo, porque nós estamos também, assim como o povo, naqueles dias, que estava ali precedendo a entrada deles em Canaã, pois precisava atravessar o Jordão. Mas antes do acontecimento, antes da entrada propriamente dita, de pisar naquela terra que o Senhor havia dito que lhes daria, houve instruções, o Senhor alertou o povo, o Senhor mostrou, aleluia, de que forma o povo deveria entrar naquela terra, amém? E assim nós também, nos dias em que nós estamos vivendo, tempos difíceis, tempos de luta, tempos contraditórios, são muitas coisas que se levantam, em contradição à palavra de Deus, coisas que se levantam também contradizendo a nossa fé. Nós estamos esperançosos em alcançar algo, de repente levanta-se pessoas, situações para tirar-nos do plano, do projeto, mas é justamente isso que o Senhor, aleluia, Ele tem mostrado para nós, que é possível a gente atravessar essas barreiras, a gente vencer
né, todo esse amaranhado de palavras e ações que diante de nós se forma, para que venhamos a desistir da nossa fé, a desistir do propósito em que nós firmamos diante do Senhor e obedecer a palavra de Deus. Isso é muito interessante, é muito importante. Obedecer, amém? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, a gente precisa estar consciente de que é necessário uma obediência à palavra de Deus, pois a gente entende que um homem é por sua palavra, muito embora hoje a gente vê as coisas tudo contrário, mas não devia ser, desta forma. O que deveria ser, né, é o que é justo. O homem é a palavra, ele é a palavra dele. Então, um tempo atrás, a gente ouvia ditados e pessoas falando que a pessoa confiava no fio do bigode de uma determinada pessoa, se assim fizesse um trato. Tirava-se um fio do bigode e botava aqui, ó. Então tinha aquele respeito em cumprir aquela palavra, cumprir a palavra. E hoje a gente tem visto totalmente diferente isso. A gente vê pessoas colocando palavras, tirando palavras, as pessoas dão palavras que vão fazer, daqui a pouco não fazem, e nós vemos isso, não é do lado mais fraco, do lado mais pobre, mais humilde, não. A gente vê isso da elite, a gente vê isso da sociedade, nós vemos isso no nosso sistema governamental. Palavra sendo dada, palavra sendo tirada, homens que afirmam fazer determinadas coisas e não fazem nada, mas a palavra de Deus, ela é fiel, amém? E Deus, quando fala, Ele cumpre. Deus nunca deixa a sua palavra cair por terra. Deus nunca deixa aquele que lhe obedece sem resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra é fiel, digna de aceitação, e aqui nós vamos compartilhar essa história, uma história verídica, uma história em que nos dá, aleluia, uma visão, né? Uma visão ampla de coisas ao nosso redor, situações que nos sobrevêm, nos acontecem, e que é possível chegar lá, é possível alcançar o objetivo, é possível sair desta situação, se nós tão somente dermos ouvido à palavra do Senhor e obedecer aquilo que Ele nos diz, tão somente, assim como diz o Senhor, comeremos o melhor desta terra, amém? Seremos abençoados, o Senhor abençoará a nossa água, o nosso pão, o Senhor retirará a enfermidade do meio do arraial. Então, eu creio por certo que o Deus que nós servimos, o Deus de todo o universo, o Deus da glória, é aquele que fala e faz cumprir-se a sua palavra. Então, venha comigo no capítulo 3 do livro de Josué, que diz assim a palavra do Eterno, no verso 5, me acompanhe do verso 5, por favor, que diz assim a palavra do Eterno: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenará aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando virdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todos lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, ferezeus, gigaseus, os amorreus e os jebuseus. Eis
que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor vem a nós de uma forma muito tremenda. Nesta leitura, aonde nós observamos que fala sobre a passagem do Jordão. E quando o Senhor fala com Josué, o Senhor diz a Josué, os irmãos observou na leitura: assim como fui com Moisés, assim serei contigo. E aí a gente vai observar a passagem, na travessia do Mar Vermelho. A gente vai observar todas aquelas coisas acontecidas lá. E quando nós vamos observar aqui, a gente vai ver Deus cumprindo a sua palavra, fazendo com que o poder, aleluia, o poder do Senhor se aperfeiçoasse ali em Josué e em todos aqueles que estavam em obediência à palavra do Senhor. Mas, louvado seja Deus, aqui estava um povo indo para um lugar. Ele estava indo para uma tomada excepcional, algo que o Senhor havia dito, que era terra que manava leite e mel, uma terra em que o Senhor havia prometido anteriormente aos pais, e que a geração que ia possuir esta terra não mais era aquela geração, mas já tinha visto muitas situações, o povo já tinha andado, já tinha trabalhado muito acerca desta caminhada a chegar à terra prometida, que agora tinha um povo totalmente novo. Alguns alcançaram entrar dos mais antigos, mas a maioria era tudo uma geração nova, e aqui está o homem de Deus instruindo, porque eles estavam ainda na mesma função, de avançar para a vitória, de alcançar o que havia sido prometido. Eles estavam ali na certeza de que o projeto de Deus jamais falharia. Deus falou, Deus vai cumprir. A promessa de Deus foi aos pais, mas esta promessa veio passando de geração a geração, amém? E a promessa de Deus, ela pode não ser cumprida na minha vida, mas ela vai ser cumprida em nome de Jesus na minha geração. Louvado seja Deus. Meu filho, meu neto, meu bisneto, tanto faz, mas Deus vai fazer cumprir a sua palavra, porque é algo que o Senhor diz que vai fazer conosco. Às vezes nós entendemos ser agora, mas pode ser que não seja desta forma, do imediato, do agora, do visto por todos ao meu redor. Pode ser que seja mais lá na frente, pode ser que seja até quando eu não estiver mais aqui, mas o Senhor fará cumprir o que prometeu a mim. Aleluia, glória a Deus. E aqueles que estiverem em obediência à palavra do Senhor, vai ser, aleluia, vai ser instrumento de Deus para fazer cumprir aquilo que Deus prometeu. Amém, queridos? Então, a gente observa aqui homens caminhando para uma vitória, avançando para uma vitória, assim como eu, como você, como nós estamos caminhando para a vitória, porque todos os dias são maus, nós estamos em guerra todo o tempo, nós estamos enfrentando lutas espirituais, nós estamos enfrentando toda espécie de luta, toda situação que nos sobrevém, vem ao nosso corpo físico, vem na nossa esfera espiritual, afetando-nos na nossa fé, coisas tremendas que têm acontecido e que Deus tem nos dado livramento, que Deus tem se levantado em nosso favor, aleluia, e nos proporcionado a bênção, mas não é fácil, a situação é crítica. Ainda ontem eu tive visitando um amigo, um irmão em Cristo, e estava bem, estava ótimo, fui tranquilo, maravilha, foi uma visita maravilhosa, oramos, foi tudo bom. Quando chegou em casa, quando foi lá para a madrugada, eu estava morrendo, estava passando uma situação crítica, complicada, estava a cabeça parecendo que ia estourar. Eu estava passando uma aflição muito grande,
Eu não aguentava nem abrir os olhos de tanta dor. Até então, ainda sinto um pouco de dormência na minha cabeça, porque foi muito forte aqui na região frontal, muito forte aquela dor, e pulsava. Eu sentia a minha massa encefálica pulsando, eu sentia, parecendo que queria sair da caixa. Então, muito complicado. Nós enfrentamos situações a todo momento e devemos estar preparados para tais eventos, para tais coisas, Então ali ficamos nós, eu e minha esposa. Ela quer que chama Samuel, não, vamos ver aqui e tal, até que o Senhor me trouxe o alívio, e mais tarde eu consegui, aleluia, descansar. Mas não foi fácil, foi uma madrugada de pânico, complicado mesmo, mas a gente tem a promessa de Deus, amém? E nós estamos avançando para a vitória, e quando nós avançamos para a vitória, por certo, os inimigos estão avançando para nos abater. É assim que acontece. Eu estou caminhando para a minha vitória, mas o inimigo está vindo de lá para cá para que eu não alcance a vitória, mas eu preciso continuar caminhando. Então a palavra do Senhor que nos vem esta noite é nos mostrando. Eu sei que esta palavra ela é conhecida no nosso meio, mas o Espírito Santo quer que você se lembre, o Espírito Santo quer que você esteja memorizando ela, amém? Para na hora da luta, da dificuldade que sobrevier, você ter as armas necessárias, aleluia, para lutar diante da situação que vier sobre você. Porque se nós caminhamos para a vitória, então nós estamos indo de encontro a alguma coisa, a alguém, nós estamos indo para vencer alguém. Nós queremos um triunfo, nós queremos conquistar, nós queremos êxito, sucesso em alguma coisa, porque eu estou caminhando para ser vencedor, eu estou caminhando para a minha vitória. Então, lógico, eu quero alcançar coisas grandes, eu quero alcançar algo, aleluia, que eu ainda não conquistei, e esse algo que eu não conquistei está lá do outro lado, e eu preciso chegar lá, mas até que eu chegue a este lugar, há empecilho, há dificuldade. Eu posso até estar vendo, do lado de cá eu estar vendo, assim como aqueles homens viam, o outro lado, a terra está ali, ali está a nossa bênção, ali está a terra prometida, ali está a terra em que Deus disse que seria nossa, mas havia empecilho, e o Jordão estava entre eles e a bênção, amém? Nesta época, era época de chuva, e o Jordão, transbordava de água, porque chovia na cabeceira do Jordão, e este estava transbordando, parecia um mar, tanta água que estava vindo, e o povo do lado de cá, mas teriam eles que atravessar. Mas como atravessar? Aí agora nós perguntamos, irmãos, como sair da dificuldade? Como sair do problema? Como sair da situação que agora se apresentou à minha frente? Como é que eu posso me livrar disso? O povo estava ali, Josué estava diante do povo, orientando, era o líder do povo, e eu tenho por certo, que em meio a todo aquele povo que estava ali, não era todos os que estavam aptos a crer, não era todos os que estavam ligados, unidos na fé, na mesma fé de Josué, não eram todos, porque no meio da multidão, porque enquanto nós reunimos milhares de pessoas, nem todos estão unidos na mesma fé. A multidão cercava Jesus, queria alguma coisa do mestre, alguns queriam ser servos dele, uns queriam segui-los, mas nem todos queriam seguir. Alguns acreditavam que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, mas muitos também não acreditavam, achavam que ele era um homem comum, filho de José e Maria, e era só isso. Não havia ali
um missionário de Deus, um filho de Deus com uma missão de resgatar o que havia perdido. Assim como nos dias em que nós vivemos, não é todos que crê. E o apóstolo Paulo diz que a fé não é de todos, verdadeiramente não é. Porque tem pessoas que crê, aleluia, para a glória do nome do Senhor. Tem alguns que se esforçam mesmo para crer, obedece para crer, aleluia. Mas tem outros que não estão nem aí. Mas estamos nós diante de uma situação em que a palavra do Senhor nos fala que Josué, ele fala com o povo, ele chama o povo, e em primeiro lugar o que Josué vai fazer, porque este é um avanço para a vitória, este é uma luta que está prestes a acontecer, algo que está prestes a acontecer e que eu preciso vencer. Mas como é que eu vou conseguir vencer este algo? Porque na minha frente está o Jordão, e o Jordão, visivelmente, com um olhar humano, não se tem como atravessar esse rio. Na visão humana, na ótica humana, no pensamento e na condição, naquele povo ali, não havia como atravessar. Ali era a sua maior dificuldade, a terra estava do outro lado, e ali estava a dificuldade, o problema, ali estava a situação. Em nossa vida pode não ser o Jordão, a água, mas pode ser uma enfermidade, pode ser um problema conjugal, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de relacionamento entre pai e filhos. Qualquer que seja o problema, a dificuldade que enfrentamos, se torna para nós um Jordão, se torna para nós algo intransponível, algo que não dá para atravessar. Mas necessário é que atravessemos, porque nós precisamos chegar lá. Eu estou caminhando para a minha vitória, eu vou alcançar aquilo que Deus tem reservado para mim, aleluia, e eu não vou desistir, eu não vou parar, a dificuldade está à minha frente, mas Josué ensina, aqui nesta palavra que nós lemos, do verso 5 até o 17, nós vamos ver a palavra de Deus nos ensinando, aleluia, como adquirir armas, como adquirir poder, força para atravessar as águas, que parece intransponível, atravessar as dificuldades, que parece não ter fim. Deus está dando as estratégias, Deus está mostrando a forma como nós devemos atravessar, mas nós precisamos estar de ouvidos atentos. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, de ouvidos atentos, porque o Senhor, Ele quer nos treinar para a batalha, amém? Ele quer nos treinar para a batalha, e Josué, ele fala algo tremendo, ele diz assim: e disse Josué também ao povo, santificai-vos, olha só, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós, amém? Glória a Deus. Então observa o que Josué diz em primeira mão, porque Josué está falando de algo tremendo, porque precisa acontecer algo sobrenatural. A travessia deste problema é algo sobrenatural. Eu não consigo atravessar esse problema com força física, eu não consigo atravessar esse problema com meu próprio intelecto. Esta situação não dá para mim atravessar com a força do meu braço. Eu preciso de algo além, eu preciso de algo mais poderoso, mais forte, e a palavra do Senhor, ela revela para nós isso, porque Josué, ele fala que o povo precisa, ele leva o povo a se santificar. Olha só, pois na presença do Senhor nós precisamos estar santificados, amém? Glória a Deus, buscando sim, esforçando sim, para ser santos. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra
ela é poderosa e diz para nós assim: olha só, o primeiro passo que Josué ordena o povo é santificação. Josué poderia dizer: não, vamos agora, Deus mandou a gente ir, vamos lá. Mas não é assim. Deus não faz as coisas dessa forma. Deus não é como o homem que faz as coisas impensada. Deus não é como o homem que faz as coisas no ímpeto. Deus sabe o que se faz, amém? Deus sabe o que está fazendo, é por isso que Ele nunca perde, Ele nunca falha, é por isso que Ele nunca é derrotado, porque Ele sabe o que faz, e quando Ele faz, aleluia, é bem feito o que Ele fez, é perfeito o que Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. E Josué chama o povo à santificação, e santificação, queridos, é algo muito tremendo, que é uma pessoa que foi separada, consagrada e recriada para Deus. Olha só que maravilha, recriada para Deus. Eu era assim, mas agora eu não sou mais, amém? Eu fui criado dessa forma, mas agora eu não sou assim, agora eu sou diferente. Eu fui criado para crer nisso, mas agora eu sou diferente, eu creio no Senhor Todo-Poderoso, aleluia, glória a Deus. Eu fui doutrinado, eu fui criado e doutrinado para crer em tantas coisas, não, mas agora eu sou criado, recriado e doutrinado para crer no único, no Deus poderoso, no Deus suficiente para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro passo é a santificação, separado, né? É a separação, é ser santo, é estar observando sim a sua forma de ser, de estar, a sua forma de falar, de ver, de pensar, separado mesmo no mundo corrupto, perverso, mas separado, consagrado a Deus, consagrado ao Senhor, não indo a vento de qualquer doutrina, não indo a vento de qualquer palavra, de qualquer amigo, de qualquer pessoa, mas ouvindo a palavra de Deus e obedecendo o Senhor, aleluia, santo, santo, louvado seja o nome do Senhor, amém? Santo, separado para Deus, porque nós estamos numa busca incessante de vitórias, de triunfos, porque há um exército poderoso, inimigo sim, mas poderoso, que se levanta contra o povo de Deus. Não pense que isso é historinha, não pense que isso é historinha, não é historinha não, é por isso que a gente vê a igreja assim, é por isso que a gente vê igrejas assim, as pessoas sem força de ir, sem condição de ir, as pessoas não acreditam, as pessoas não querem caminhar na fé, as pessoas não querem obedecer a palavra de Deus, e é por isso que a gente vê uma minoria, é por isso que a gente vê uma minoria que obedece, uma minoria que chega junto, uma minoria que veste a camisa, aleluia, do Senhor, amém? Então, a gente está vivendo este tempo de repugna, vivendo este tempo de recuo de fé, vivendo este tempo em que a fé está se acabando, assim como o amor está se acabando, para muitos, né? O amor esfriando, acabando o amor, o que a gente vê nos noticiários e o que a gente pode ouvir, né, ao nosso redor, é coisas terríveis, mas há um Deus, aleluia, que se importa conosco, há um Deus que está pronto a ouvir a súplica, a oração que se fizer a Ele, há um Deus que está pronto, aleluia, a perdoar todo aquele que voltar para dentro de si, reconhecer o seu erro, há um Deus que está pronto a aceitá-lo, louvado seja o nome do Senhor. Então, é esta dificuldade. As pessoas dizem: ninguém pode ser santo. Algum ainda, né, faz brincadeira: santo comedor de carne, santo comedor de feijão, porque as pessoas têm a ideia do santo estátua, do santo parede morto lá, do santo esculpido por mão de homens. Tem a ideia desse santo, mas a Bíblia garante para nós, aleluia, oh glória a Deus, que há a possibilidade de eu ser santo,
E nós somos santos. A partir do momento em que nós recebemos a graça chamada Jesus Cristo, nós somos santificados por Ele. Amém? Agora, esta caminhada em santificação, o Senhor vai nos ensinando, a palavra vai nos doutrinando, mas Jesus Cristo já nos santificou. Louvado seja Deus. E agora a gente precisa caminhar em santidade. A gente precisa caminhar olhando para dentro de nós e vendo tudo aquilo que precisa ser mudado, tudo aquilo que precisa ser substituído, coisas velhas por coisas novas. Amém? Nós precisamos estar substituindo para viver a graça que o Senhor nos tem prometido, porque é possível ser santo? Sim. A palavra de Deus diz lá em Levítico 20:26, ser-me-eis santos, porque, aleluia, o Senhor é santo. Amém? Seu Deus é santo. Ser-me-eis santos e separai-vos para ser de meus. Então, o Senhor quer que sejamos santos. Mas pastor, e o que é santificação? Santificação é separação. É separação. Não que estejamos nós na ideia de sair do meio do povo, sumir, esconder de todo mundo. Nada disso. Aonde a luz brilha, aonde mais a luz brilha, no escuro, não é verdade? No escuro, quanto maiores as trevas, maior é a luz. Ela pode ser pequenininha, mas se há uma densas trevas, esta luz brilhando nas trevas, ela faz toda a diferença. Toda a diferença, e tudo vai de encontro a ela. Amém? É diferente. Tudo é trevas, tudo escuro, mas eu vi a luz. Tem uma luz ali no fundo do túnel, então vamos para lá. Amém? Então isso é o que faz de nós diferente, é brilhar em meio às trevas. Nós não precisamos sair da terra para isso. É na terra que isso acontece, é nas trevas que a luz brilha. É aqui que nós testemunhamos, aleluia, de que a palavra de Deus é a verdade, que a palavra de Deus está em nós. E justamente porque ela está em nós, é que nós somos diferentes. Aleluia, agimos de forma diferente. Então, eu quero conquistar, eu quero ter sucesso, eu quero ter êxito, eu quero ter triunfo naquilo que eu faço. Então eu tenho que buscar santificação. Eu tenho que andar em santificação. Louvado seja o nome do Senhor. Vós vos santificareis e sereis santos, porque o Senhor é santo. Levítico 11:44, a parte B deste verso. Então, há uma necessidade, é necessário santidade, é necessário ser santo, é necessário buscar santificação, separação. Olha, bem-aventurado é o varão, é a varoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta em roda de escarnecedores. Amém? Antes o seu prazer é na palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus, o seu prazer nesta lei. Glória a Deus. Então é possível que pessoas frágeis, sujeitas, como nós, seja santo. É possível, porque em nós há um Espírito excelente. Em nós há um Espírito que nos diferencia de outros. O Espírito Santo, Ele está em nós. Não há só o meu Espírito, há o Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus se move em mim, amém? Alguma coisa acontece, não é isso? Aconteceu com Davi, acontece conosco. O Espírito de Deus se movendo em nós, algo acontece, transforma-nos. Nós somos moldados. Há mudança em nós. Ah, mas eu sou crente há 30 anos, 50 anos, não importa. Se não há mudança, não conhece Ele.
se não muda de vida, se não se esforça para ser mudado, não conhece Deus, não conhece Jesus. Pode até conhecer, de ouvir falar. Eu ouvi falar de Jesus, mas tê-lo, obedecer, segui-lo, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Então é necessário que sejamos santos, que busquemos essa santificação. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. E esse ninguém verá o Senhor, no original é o agiasmo, não é ver com os olhos, não é tocar com as mãos. Agiasmo é ver, aleluia, a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, das mãos de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, Deus te protegendo, te guardando. Então segui a paz com todos, porque nós não precisamos ser inimigos de ninguém. Os nossos inimigos são espirituais. Muito embora as pessoas se deixem ser usadas por eles, mas a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós não guerreamos contra o outro, nós guerreamos contra os principados, potestades, contra as hostes espirituais do mal. Esta é a nossa guerra, esta é a nossa luta. Por isso eu preciso estar de bem com todos. É necessário que eu esteja de bem com todos. Eu não preciso ser indiferente com as pessoas, porque há um Espírito excelente em mim, há um Espírito excelente em você, amém? E se esse Espírito habita em nós, aleluia, por certo seremos diferentes. Glória a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá as mãos de Deus, o poder de Deus, o agir de Deus na vida. Então a santificação é necessário. Busque, lute, sabe? Para ser melhor para Deus, em obediência à palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz, também no verso 10, e disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todos os lançará de diante de vós. Aí tem várias nações aqui, vários povos, cananeus, heteus, ferezeus, jegaseus, jebuseus. Então esse povo tudo estava ali. Olha só, esse povo todo estava ali no lugar que Deus disse: essa terra é de vocês, essa terra é vossa. Então o povo ia para um lugar que Deus havia dito: é teu, mas o povo teria que lutar. O povo teria que conquistar, o povo teria que avançar para a sua vitória em nome do Senhor, porque ali havia outras nações, ali outros povos possuíam aquela terra, mas a promessa de Deus não falha, amém? A promessa de Deus não falha. Quando Deus fala, Ele cumpre com a sua palavra. Então aquele povo precisava ir de encontro todos aqueles povos que ali estavam. Era necessário, porque Deus disse: a terra é aquela, mas na terra estava este povo. Ele tinha que expulsar este povo dali para poder dominar a terra. Imagine só. Mas o que é que Deus manda fazer? Em primeiro lugar, santifica o povo, Josué, para atravessar para lá, porque não é de qualquer jeito que se vai para lá. Não é de qualquer jeito que se sai de dentro de casa e vai. A gente vai debaixo de oração. Amém? Não é de qualquer jeito que a gente chega no nosso trabalho. Cheguei aqui. Não, a gente vai em espírito de oração, porque o negócio não é fácil. Não é fácil. Então ali estava o povo. E agora Josué fala com o povo. Olha, disse mais Josué ao povo. Além de santificar, Josué disse mais. Disse o quê? Olha, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Josué disse a ele: olha, vocês precisam ter
conhecimento de Deus, porque vocês vão saber claramente que é Deus que está no meio de nós, é Deus que está fazendo isso, não é a força do nosso braço, não é a nossa inteligência própria, não é o nosso conhecimento, não é a nossa posição social, é Deus fazendo por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus fala acerca deste conhecimento. Mas o que é conhecimento? Conhecimento é visão ampla, é visão aberta, é olhos abertos. Conhecer, aleluia, está além do que está ao redor. Então veja só que a palavra do Senhor, ela nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 17, diz assim: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Amém? Amém? Aí a liberdade. Onde está o Espírito de Deus? Aí a liberdade, aí a conhecimento, aí a alegria, aí a força, aí a fé aumenta. Onde está o Espírito de Deus? A visão é aumentada, a visão ampla das coisas. Deus mostra, Deus revela, Deus abre os olhos, Deus faz ver além do alcance terreno. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conhecimento traz libertação. Quem conhece, recebe esta libertação. Amém? Quem conhece não se bate, não fica perturbado. Quem conhece não se perde. Amém, queridos? Já pensou você num caminho, num lugar que você não conhece? Você está perdido. Mas se você conhece o caminho, você sabe para onde vai, sabe o que está fazendo com segurança e ainda leva os outros. Porque você sabe, você conhece, você tem essa possibilidade de ir e voltar, por conta de que você conhece o lugar. Olhos abertos, visão ampla, tanto na esfera espiritual quanto na esfera terrena. Amém? Por quê? Porque nós estamos num mundo que jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, descansa, dorme, o mundo está adormecido no maligno. Mas há um espírito de força, um espírito de poder, aleluia, um espírito tremendo, glória a Deus, que dá aos servos do Senhor a condição de ver o que o inimigo tem feito, o que ele tem preparado, aleluia, e batalhar contra isso, e lutar contra isso, porque a palavra do Senhor está falando aqui em segundo Coríntios, capítulo 4, verso 4, ao 6, dizendo assim: e o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que neles não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. O Deus deste século. Então, a palavra do Senhor está falando de alguém, de algo, de um espírito que comanda, de um espírito que tem levado, de um espírito que tem feito pessoas estarem adormecidas na esfera espiritual, não alcançando elas a condição de ver a glória do Evangelho, a graça de Deus, o poder de Deus, a salvação de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Elas não vê claramente, não tem olhos para ver, porque o príncipe deste século tem cegado o entendimento das pessoas. Mas a palavra de Deus, a verdade libertadora, ela abre os olhos do entendimento, ela abre os olhos da mente, para que possa nessas pessoas, para que elas recebam a glória de Deus, a graça de Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Que nos concede vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós estamos vivendo um tempo em que o profeta Oséias, lá no capítulo 4, já profetizou desde lá.
O povo está sendo destruído, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque não se preocupam em obedecer a palavra do Senhor, em conhecer a palavra de Deus, em saber as diretrizes do Espírito Santo que o Senhor quer que façamos. Então não estão preocupados, as pessoas estão sendo levadas por seu bel prazer, e o inimigo tem cegado o entendimento delas, e elas não conseguem ver, nelas não resplandece a glória de Deus, que é o Evangelho de Cristo. Mas, louvado seja o nome do Senhor, o Deus de poder e glória, Ele está de braços abertos, e o seu Espírito trabalhando. Há uma dinâmica no Espírito, o Senhor tem trabalhado, aleluia, para abrir os olhos do entendimento de todos, para que eles vejam, aleluia, que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus por isso. Então, observa só, a palavra do Senhor vem falando sobre, acerca de conhecimento, porque é necessário que se conheça, que se tenha entendimento, percepção das coisas, porque senão a gente é enganado, a gente é levado por qualquer doutrina, por qualquer vento de religião, por qualquer situação a gente é levado, por qualquer fala a gente é levado, e a gente precisa estar atento a isso. Louvado seja o nome do Senhor, conhecendo quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor, aleluia. Então, a partir do momento em que nós temos essa percepção de Deus, esse conhecimento de Deus, difícil é as pessoas nos levar por outro caminho, sim ou não? Difícil é, porque um cego, a gente leva ele para qualquer lugar. Muito embora o cego hoje tem mais olhos do que quem tem uma visão perfeita. Os cegos hoje, nos dias atuais, enxergam de forma extraordinária. Mas, quando a palavra está falando acerca desse cego, hoje com o desenvolvimento da tecnologia e a forma de que os cegos têm adquirido essa aptidão, a gente vai ver tudo por quê? Porque conheceram. Então, um cego que não tem conhecimento, um cego físico, que não tem conhecimento, esse traquejo de ler aquelas... Eu esqueço como é o nome daqueles pontinhos, como é que leitura é aquela? Braille. Isso aí mesmo, foi isso que eu falei, de ler, de ter essa aptidão de andar, e a pessoa fica com a audição aguçada. Então eles vão sendo treinados, vão sendo aperfeiçoados e rapidamente mora sozinho, faz tudo só. É incrível, é incrível. A gente tem pessoas com deficiência visual que fez direito, fez direito, enquanto tem muitos aí com os olhos fazendo tudo errado, com os olhos bons e fazendo errado, e o deficiente visual fazendo direito. Que maravilha! Hoje está aí, advogados e médicos e tantas coisas mais. Por quê? Porque o conhecimento, aleluia, chegou. E quando o conhecimento chega, a mente enxerga. Amém? Os olhos podem não ver, mas a mente enxerga. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus quer abrir nesses dias os olhos da mente, porque tem muita gente vendo com os olhos, mas cego de mente, cego da mente, enxergando tudo, mas o que é necessário enxergar não enxerga. Então a palavra do Senhor fala acerca desse conhecimento, dessa visão ampla, desse olhar diferenciado, um olhar que dá libertação, porque a partir do momento em que nós temos o conhecimento, nós somos libertos. Amém? Nós somos libertos, louvado seja Deus. E precisamos, aleluia, continuar na caminhada, porque a palavra do Senhor diz também que Josué fala com o povo: olha, o Deus vivo está no meio de vós e vai tirar
né? Ele vai lançar diante de vós todas essas nações. As pessoas precisavam o quê? Crer, acreditar nisso. Ali estava o homem de Deus falando, né? Então o homem de Deus estava ali falando com eles para que essa fé fosse trabalhada, né? Para que o ânimo das pessoas pudesse estar ali, ó, em alta, a confiança, a coragem, a determinação, porque havia um problema, e o problema teria que ser sanado. Eles teriam que enfrentar esse problema de cara, não tinha como fugir do problema, não tinha como fugir do problema, não dava para se esconder do problema, dizer, não, vou ficar aqui até que o problema acabe, não, eles precisavam atravessar aquele problema, assim como nós, em determinadas situações, precisamos sim, né, de fé, precisamos de ânimo, precisamos de determinação, para que as coisas aconteçam. Não adianta a gente estar doente e o remédio está aqui em cima da banca, e a gente aqui dizendo, esse remédio vai curar a minha enfermidade, e o remédio está lá e eu não lanço mão dele. Eu acredito que ele cura. Sim, eu acredito que ele cura, eu acredito que o remédio vai sarar a minha dor, mas ele lá não vai adiantar nada. Vai chegar o tempo que eu vou morrer aqui neste lugar, e o remédio da minha cura ali, e eu não avancei para a vitória, amém? E eu não avancei para a vitória, e eu não tive fé suficiente para dar as passadas, e chegar até o meu remédio, e bebê-lo, e ser curado. Então tem pessoas que ficam aí, paradas, estagnadas, sem força para caminhar, sem condição de caminhar até as vitórias que está preparada para ela, porque se recuar, o inimigo avança, se parar, o inimigo fica parado na frente, você não consegue. Você recuou, ele vem para cima, você parou, ele fica parado em tua frente, você não vai para onde? Mas quando tu avança em nome de Jesus, quando tu avança no poder do Senhor, ele vai para trás, as passadas dele é para trás. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai recuar, as maldições não vão me alcançar, eu vou estar indo para frente, eu vou estar batendo de frente, porque o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha fortaleza, aleluia, o Senhor é o meu esconderijo, o Senhor vai na minha frente, louvado seja o nome do Senhor. Então esse Deus, o qual nós servimos, está com esta palavra esta noite para nós. Avance para os teus objetivos, não fica detido, não fica parado, esperando as coisas acontecerem, mas avança, o Senhor está com você, o Senhor está te separando, olha, abre os olhos, busque mesmo a santidade, santificação. Isso eu não quero dizer que você tenha que ser melhor do que os outros, se portar como melhor do que os outros, com altivez de espírito melhor do que as pessoas, não, mas é com humildade mesmo que a gente se separa, é na humildade mesmo que a gente fica ali em contato com o nosso Deus, e Deus vai estar velando por nós, pelas nossas almas, pela nossa família, porque o Senhor, Ele é quem nos comissiona nas vitórias, o Senhor é quem vai abrindo o caminho, quebrando as barreiras, tirando os espinhos, amém? Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus. Então, confiante nesse Deus, vamos avançar para essa vitória, ainda que pareça que nunca vai acontecer, né? Ainda que você olhe para a situação e diz, meu Deus, eu não tenho como, em mim não há força, em mim não há condição nenhuma, Senhor, de conseguir, de avançar para ir, em mim não há força, graças a Deus, aleluia, é porque a gente não tem essa percepção, porque quando falta essa força, quando falta isso, é aí que opera o poder, amém? Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque Ele vos exaltará no tempo devido. Então, quando nós nos sentimos frágeis em determinada situação, impossibilitados de avançar para aquilo que o Senhor tem projetado para nós, aleluia, a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas não é
Não é que a gente perdeu a fé, é que a gente olha para a dificuldade, é que a gente olha para nós, e aí a gente vê que a gente não pode. Mas o que é impossível a você fazer, o que você não consegue fazer, Deus faz. Amém? Deus faz por nós, porque Ele é o nosso Senhor. Por esse nome de Jesus, acredite na palavra do Senhor, busque a santificação, busque conhecer a Deus, não venha estar sendo bloqueado por coisas outras, para você estar no santuário, ouvindo a palavra do Senhor, porque é aqui que o Senhor nos concede essa condição de força, porque amanhã tem luta, hein? Amanhã tem batalha, amanhã tu volta para o território inimigo. Ah, pastor, meu trabalho é território inimigo? Nós estamos no campo de guerra, todo o território aqui embaixo é território inimigo. É a gente que tem que se preparar, e a gente tem que estar preparado, que em todo lugar vai haver um confronto, certo? E nós temos que estar pronto para o confronto. Louvado seja Deus, porque o Senhor, usando mesmo Josué, Ele vai dizer assim: olha, Josué chama o povo, né? E diz assim: olha, se vos parece mal servir ao Senhor vosso Deus, vocês é quem sabe, né? Se vocês querem seguir os deuses dos vossos pais, se vocês querem andar segundo o Deus que os vossos pais seguiam, vocês podem andar, façam o que vocês quiserem, mas eu e a minha família vamos servir ao Deus vivo, ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Amém? Em outra feita, Elias confronta 850 profetas, 40 de Baal, 400 profetas de Baal, melhor dizendo, e 450 profetas de Aserá. Então, quando chega ali, no desfecho daquela luta ali tremenda entre Elias e aqueles 800 profetas, o que se via, segundo a ótica humana, é a maioria vence. A maioria vence. Então, se tem 450 profetas, como é que um vai vencê-lo? Mas daí o homem de Deus, santificado, cheio de fé, cheio de conhecimento do Senhor, ele tinha intimidade com Deus, tinha visão de Deus, desafiou esses 800 profetas, e disse ao povo: olha, o povo estava ali, tudo vendo o espetáculo, porque o homem de Deus desafiou todos os profetas. Isso nós podemos fazer uma comparação em desafiar todos os deuses que existem, todos os deuses. Quais os deuses? Eles todos os que se intitulam Deus e que são adorados por Deus, todos eles estão desafiados. Então ali estava essa representação, e Elias manda eles fazer o sacrifício deles, e os irmãos conhecem a história. Mais interessante que eu acho é que Elias chama o povo e diz assim: olha, por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirva, segue-o. Amém? Segue. Você está achando que Baal é Deus? Então segue Baal. Segue Baal. Então, quando ele confronta o povo muda. O povo muda. Vai para um questionamento. Então agora Deus é manifesto por intermédio de um fogo que consome o holocausto, o altar, a água que está ao redor do altar e tudo que ali estava. Então, a prova clara de que só o Senhor é Deus. Amém? Só o Senhor é Deus. Os profetas ficaram clamando, de manhã até a tarde, nada aconteceu. Mas o homem de Deus,
quando invocou a presença do Senhor, Deus respondeu com fogo. Então, Deus é o nosso Senhor, Ele não mudou, Ele jamais vai mudar, amém? Então, Ele está conosco, Ele está com a nossa igreja, Ele está na nossa vida. É só a gente continuar a fazer o que temos feito e melhorar nisto, amém? Se as coisas têm acontecido comigo, vocês têm andado bem, então melhore, seja melhor. E cada dia que tu for melhor, cada dia que tu se esforçar para ser melhor, tu alegra o coração de Deus. Alegra o coração de Deus. Então, que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua face, te dê a paz, e que esta palavra, ela seja como uma arma para ti. Seja separado mesmo. Não importa o que falem de você, acerca de você, seja separado mesmo. Você é de Deus, amém? Conheça o teu Deus, porque todas as vezes que tu se aproxima, que tu conhece dele, muito mais tu recebe dele, muito mais recebe. Então, tenha fé, continue com a tua fé no Senhor, e por certo o Senhor vai te encher de fogo, de força, de poder. Aonde você estiver, no lugar em que tu pisar a planta do teu pé, o Senhor vai estar lá e manifestar sua glória através da tua vida, amém? Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus, porque até aqui nos tem ajudado o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor por mais esta noite em que o Senhor nos proporcionou, na tua presença, Pai, de reunir no teu santuário, salmodiar e ouvir a tua voz. Que possamos nós, ó grande Deus, estar, ó Pai, cheios de conhecimento do Senhor, cheio, ó Deus, aleluia, de fé, para vencer as barreiras que se levantar à nossa frente. Pai, em nome de Jesus, santificados no Senhor e na força do teu poder, para atravessar os dias maus, para poder vencer os inimigos que se levantam contra nós, para vencer, ó Deus, os olhares malignos, as línguas inflamadas pelo inferno, os sentimentos de inveja. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, prepara-nos, Senhor, prepara-nos para esta batalha, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, porque eu tenho por certo, Pai, que o Senhor, aleluia, está à frente desta batalha, e se tu for por nós, quem será contra nós? Por isso abençoe este teu povo, esta tua igreja, Pai, que aqui neste lugar se reúne, que quando sair deste local, Senhor, que a tua proteção seja permanente. Eu sei que o Senhor está em todo lugar, por isso vai de encontro aos teus servos, aos teus filhos, abençoando, protegendo, guardando, livrando de todo mal, e fazendo com que o amanhã de cada um destes, Senhor, seja uma manhã de vitória, aleluia, uma manhã de força, de determinação, uma manhã de qualidade de vida, porque o Senhor é a nossa vida. Por isso abençoa de uma forma toda especial. Também quero pedir ao Senhor pelos que não puderam vir, pelos que não vieram esta noite ao culto, Deus, que o Senhor conceda-lhes outra oportunidade de estar reunidos, ouvindo a tua palavra, para crescimento, aleluia, na fé e no Espírito, no Senhor, em nome de Jesus. Por isso, assim, eu te agradeço por tudo, para louvor da tua glória, que assim seja, e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial ainda. Obrigado pelo Senhor me trazer lembrança, pela vida da nossa irmã Neide, ali em Criciúma, em que sofreu aquele acidente, mas o Senhor já está no controle de todas as coisas. Que o Senhor possa abençoar a tua filha, abençoa aquela família, Pai, que tão carinhosamente nos recebeu, nos acolheu naquele lugar, nos abraçou ali. Que o Senhor possa estar abençoando de uma forma toda especial, que bênçãos do Senhor caia sobre a vida da tua serva e do teu servo naquele lugar, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos a vida deles, Senhor, e abençoa de uma forma toda especial, para a glória do teu santo nome. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos nesse lugar e com todos aqueles que invocam o nome do Senhor, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Graças a Deus. O Senhor continue te abençoando.